Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Márcio e hoje eu estou em mais um vídeo aqui para o canal, onde eu irei dar continuidade sobre a morfologia da família Bromeliaceae. E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre como que as bromélias se comportam na natureza, como que é o hábito da planta. As bromélias são plantas que podem ser consideradas acaulescentes. O termo acaulescente literalmente seria uma planta sem caule, mas ele é muito utilizado para as bromélias, porque elas possuem um caule muito curto. Então, se você olhar, você às vezes não vê o caule da planta, de tão curto que ele é. Claro que existem algumas exceções, como a Tillandsus neoide, que não tem caule e nem raiz. E no caso, o gênero Alcantária, Puia, que são gêneros bem grandes, né, possuem espécies com porte grande, já possui um caule bem desenvolvido, bem visível. Mas a grande maioria possui um caule muito curto. E por esse caule ser curto, as folhas vão nascendo em volta do caule e vão esconder nesse caule. Então, as folhas elas nascem normalmente em forma imbricada, ou seja, é uma folha sobrepondo a outra, e assim elas vão nascer em uma forma estrelar, formando uma roseta em volta desse caule e se desenvolvendo. Por ser folhas imbricadas, ou seja, uma sobrepõe a outra, normalmente forma um tanque. A maioria das bromélias são bromélias tanque, ou seja, acumula a água dentro delas, por causa da disposição foliar. Algumas não têm as folhas tão imbricadas assim, como a grande maioria, então quando chove ou joga água na roseta dela, ela drena, ela escorre, porque aí não acumula água, assim não sendo uma bromélia tanque. E as bromélias, elas possuem o hábito infundibuliforme, tubular ou driculoso. Ou seja, o hábito delas normalmente vai ser essas três maneiras. Um infundibuliforme é aquele hábito que a bromélia possui a base das folhas saindo do caule mais estreito e no ápice ela fica alargada. É como se fosse um funil. Na base é estreito e no ápice ela fica larga. Já a tubular é aquela que as folhas saindo do caule, normalmente elas não ficam com uma diferença conforme o ápice. Claro que às vezes fica um pouquinho mais estreita e o ápice um pouco mais largo, mas não tem uma diferença muito grande. E o próprio nome diz, tubular, ela forma um tubo. E normalmente elas não possuem muitas folhas. Já as infundibuliformes, elas possuem uma grande quantidade de folhas. E tem as plantas udriculosas, que são aquelas que, quando as folhas nascem do caule, elas já nascem com uma forma mais alargada, formando um bulbo. Lembra muito um bulbo. Então ela fica já com a base larga. Muitas vezes ela pode ficar com o ápice um pouco largo também, ou ela pode afinalar formando um bulbo. Eu vou mostrar alguns exemplares para vocês entenderem um pouco melhor sobre os três tipos. Aqui é uma Vrisia gutata. Como vocês podem ver, ela é uma planta infundibuliforme, ou seja, a base das folhas é estreita e quando vai em direção ao ápice, ela fica larga. Lembrando um funil. Ó, a base estreita e o ápice bem largo. E como vocês podem ver, a roseta possui várias folhas, que no caso tem duas plantas. Aqui, um caso de uma bromélia tubular.
Como vocês podem ver, possui poucas folhas e ela forma um tubo. A base e o ápice não é algo tão diferente. Claro que ela pode ser um pouco mais larga no ápice e um pouco estreito a base, mas não é uma coisa tão diferente e possui poucas folhas. E ela vai formando um tubo. Esta aqui é a Quesnelia marmorata. E aqui um exemplar udriculoso. Como eu disse, são aquelas plantas que a base já começa a ficar alargada e às vezes o ápice pode ficar estreito ou largo também, mas a base sempre larga, formando um bulbo. Não um bulbo literalmente, mas em forma de um bulbo. Que bulbo é um tipo de caule, né? No caso aqui nós estamos falando do hábito foliar das bromélias. E uma curiosidade, muitas bromélias podem ter estolão, ou seja, é um prolongamento de um caule da planta mãe que dá origem a uma nova planta. Então, como vocês podem ver, esta planta aqui, ó, ela tem um estolão. Ela é uma planta estolonífera. Da planta mãe sai um caule lateral que se distancia dela e dá origem a uma nova planta. Ó, aqui também um estolão e dando origem a uma nova planta. Isso é bem comum ser visto nas bromélias. Essa é a Vrisia flammea, um exemplar bem bonito. E por hoje é só. Eu espero que tenham entendido sobre o hábito das bromélias. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu respondo. Espero que tenham gostado. Compartilhem. Quem é novo no canal se inscreva. Curtem. E até o próximo, pessoal. Tchau.